Hoje nós iremos falar sobre os perigos da internet. Aqui em Salmos, capítulo 101, versículo do 2 ao 5, está escrito: Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Então, né, Maria Cláudia, tem muitos perigos na internet e nós temos que tomar cuidado com aquilo a que nós estamos nos expondo, né? Com certeza, irmã Rosa, e eu acho que uma das grandes armadilhas é porque a internet, ela pode ser muito útil, ao contrário da televisão. É verdade, porque tem pessoas que falam, a Igreja Deus é Amor é contra a televisão, mas não proíbe a internet. É que a internet, se ela estiver nas mãos de uma pessoa adulta e convertida, né? E convertida, porque tem muito adulto também que usa a internet de modo terrível. Mas se a pessoa for adulta e convertida, ela só vai entrar naquilo que é para edificação. Ela não vai entrar em qualquer coisa na internet, porque na internet você escolhe aquilo que você está vendo, que você está ouvindo, ao contrário da televisão. Que a televisão você não escolhe nada. É despejado em cima de você uma porção de coisas e você não escolhe nada daquilo que você vai ver nem vai ouvir. Mas na internet não. Você escolhe aquilo que você vai ver e aquilo que você vai ouvir. E muitas vezes a internet é útil para estudo, para trabalho, às vezes até indispensável, principalmente para o trabalho hoje em dia, né, Maria Cláudia? Sim, às vezes até para estudar a Bíblia, né? Eu mesma estou com a minha Bíblia online aqui, porque é mais fácil de encontrar um versículo, enfim. Mas a grande armadilha que eu vejo, irmã Rosa, mesmo para as pessoas adultas, mesmo para as pessoas cristãs, convertidas, se perder, né? Perder tempo, fazendo coisas que não edificam ou que às vezes até prejudicam a nossa própria vida espiritual. A princípio seria algo inofensivo, mas o inimigo começa a tirar a atenção daquela pessoa, né? Como a irmã mesma leu no finalzinho aqui do versículo, que fala: aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Quer dizer, isso é uma coisa que acontece muito na internet, a gente vê muito, né? Muita murmuração, né? Muita difamação, muita fofoca, muita calúnia até, né? Sim. Inclusive calúnia, que é um crime, né? Sim. É o crime de calúnia. Muitas pessoas cometem calúnia na internet, difamam o seu próximo, murmuram, falam mal do seu próximo, muitas vezes até sem fundamento, né? Coisas que são inventadas, Sim, né? Principalmente coisas relativas até ao nosso ministério, as pessoas que estão, os líderes. E eu queria dizer hoje para os irmãos que estão me ouvindo, tome cuidado com isso, porque você acaba tomando parte no pecado alheio, até no crime alheio. Sim. Né? E aquele tempo que você poderia estar lendo a Bíblia, você poderia estar passando com a sua família, você poderia estar estudando, enfim, arrumando a sua casa, você está assistindo a esse tipo de coisa que nunca vai te edificar, só vai te derrubar na fé. Então, E também aqui, Maria Cláudia, no versículo 3, não porei coisa má diante dos meus olhos, né? Sim. Então, às vezes tem pessoas que falam, onde está na Bíblia que não pode ver televisão? Onde está na Bíblia que não pode ver certas coisas na internet? Está na Bíblia, sim, claro que não tinha internet naquela época, nem televisão, mas está escrito aqui, não porei coisa má diante dos meus olhos. Tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que não serve para nada, que não edifica, não deve ser visto por nós, porque nós somos servos de Deus, nós temos que direcionar a nossa vida para tudo aquilo que edifica, não só a nossa vida, mas como a vida do nosso próximo, como também
também o ministério do qual nós participamos, nós temos que edificar e não destruir, e não difamar, e não caluniar, e não fazer fofoca, mexerico, perder tempo com coisas que não levam a nada, realmente acabam consumindo o nosso tempo que é tão precioso hoje, porque a Bíblia fala, né, que no final dos tempos os dias seriam abreviados, né? Os dias já estão sendo abreviados, a maioria das pessoas não encontra tempo para nada e fica perdendo tempo na internet, fica perdendo tempo em coisas que não edificam. Aqui em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16 está escrito: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo o tempo, né? Sim. Nós temos que saber administrar o nosso tempo. Com certeza, irmã Rosa. A irmã Rosa, que me conhece, que é minha mãe, sabe que ultimamente passei por uma prova muito grande, passei pelo Vale da Sombra da Morte, e uma coisa que o Senhor tocou no meu coração é como que nós fazemos o investimento do nosso tempo. Às vezes a gente está numa rede social, não é pecado estar na rede social, mas às vezes a gente segue pessoas que só atrapalham a nossa vida, e nós temos que fazer uma limpeza na nossa vida, porque temos pouco tempo, temos que fazer a obra de Deus. Né? Enquanto Deus nos dá o fôlego de vida, nós temos que investir o nosso tempo de uma forma que realmente venha a trazer fruto, o bom fruto do Espírito. Eu fico pensando, Maria Cláudia, se as pessoas tivessem e soubessem que o médico tivesse falado para ela assim, olha, você tem uma semana de vida, ou você tem um dia de vida. Será que essa pessoa viveria do mesmo jeito que ela está vivendo agora? Ou ela aproveitaria de uma maneira diferente o seu tempo? Valorizaria Sim. o seu tempo? Empregaria o seu tempo em coisas mais importantes, coisas que, como você disse, trazem frutos para o espírito, né? Porque o que interessa é a nossa vida espiritual, porque daqui nós não levamos nada, levamos só a nossa alma, né? Sim. E será que nós estamos empregando bem o nosso tempo? Será que aquelas pessoas que ficam horas na internet, nas redes sociais, estão empregando bem o seu tempo? Sem contar aquelas que estão prejudicando os outros, como já dissemos aqui, né? Aquelas Sim. que estão difamando, fazendo fofoca, fazendo calúnia, que é uma coisa terrível diante de Deus, e a calúnia, no caso específico, é um crime diante da própria justiça humana, né? Sim, é um crime. Com certeza. Então, tomar muito cuidado com aquilo que a gente gasta o nosso tempo, e não só a questão do tempo, como também a questão do conteúdo. Aqui em Isaías 33, do 15 ao 17, está escrito: o que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Então, aqui está falando, né, das pessoas que vão ter o privilégio de ver o rei, ou seja, dos salvos. Sim. E um dos atributos dos salvos, daqueles que vão ver o rei, é o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Nós sabemos que tem sites da internet, lugares da internet que tem muita violência. Né, Sim, e agora, irmã Rosa, também tem uma coisa que está muito em moda, e eu acredito que as pessoas acessam também através da internet, são as séries. Né? E existem séries que abordam temas horríveis. Não só de derramamento de sangue, como também de sexo, como também de fornicação, nudez. Adultério, nudez, enfim, coisas terríveis que não são para o povo de Deus. Sim. Né?
E a internet, ela expõe isso, assim como a televisão, né? A internet, dependendo do lugar que você entra na internet, como eu disse, um adulto convertido jamais vai entrar num lugar desse, né? Num site desse, mas o desavisado, o ímpio, e principalmente aqueles que não têm maturidade, como as crianças e adolescentes, é um perigo, porque vão entrar em sites que são de violência, de sexo, de imoralidade, e que essas coisas vão ficar impregnadas na mente dessa pessoa. Sim, e mais uma vez, então, chamando a atenção dos irmãos, principalmente os irmãos que realmente, né, são convertidos e têm a doutrina santa no seu coração, cuidado com a difamação, cuidado com a murmuração. A fofoca, né? Com a fofoca. Às vezes você nem sabe se é verdade, mas aí você pergunta na igreja, aí a outra pessoa vai olhar, vai assistir aquele filme, vai perder tempo. Vamos nos unir para edificar a igreja de Deus. Maria Cláudia, tem pessoas que não sabem que a Bíblia fala contra a fofoca, né? Ah, mas eu nunca vi na Bíblia falar contra a fofoca, mas a Bíblia fala, sim, do mexerico, né, que é a fofoca, né? Sim. Tá aqui, não sei a tradução da sua Bíblia, mas na minha Bíblia tá assim, em 2 Coríntios 12, 20, 2 Coríntios 12, versículo 20, tá assim, o apóstolo Paulo falando: porque receio que, quando chegar, não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. Então ele condena o mexerico, que é a fofoca, né? E tem pessoas que adoram fofoca. Inclusive, existem revistas mundanas só de fofoca, né? Sim, mas agora na internet as pessoas fazem isso, fazem um perfil apenas para difamar, por exemplo, o nosso ministério. Então, fica difamando um monte de gente, a liderança. E as pessoas levadas por curiosidade, eu não sei o que leva uma pessoa a ver isso, mas eu digo para os irmãos hoje, não olhe, não abra, não comente, não dê... Geralmente não dá essas valor a esse pessoas tipo de que coisa. Fazem isso, ou são desviados, ou são endemoniados. Sim, porque está lutando contra a obra de Deus, não está lutando contra as pessoas. Exatamente, está lutando contra a obra de Deus. O Senhor Jesus, quando ele teve o encontro com Paulo, na época Paulo se chamava Saulo ainda, né? Depois o nome foi mudado para Paulo. E o Senhor Jesus, quando Paulo ele teve aquele encontro tremendo com o Senhor Jesus, né? Aquela luz tremenda, e ele caiu no chão, e ele ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E aí Saulo, né, pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Paulo, ele não conhecia Jesus. Do ponto de vista dele, ele não perseguia Jesus. Ele perseguia, na verdade, os servos de Deus. Sim. E quando alguém persegue os servos de Deus, automaticamente está perseguindo o Senhor, né? Tem que tomar muito cuidado, porque Paulo não sabia que estava perseguindo a Jesus. E ele estava perseguindo a Jesus no momento que ele estava perseguindo os servos de Deus. E tem pessoas que o prazer delas, elas perdem o tempo delas fazendo sites de difamação, perseguindo os servos de Deus, difamando os servos de Deus, e essas pessoas vão dar conta diante de Deus, né? Com certeza. Deus não é brincadeira, tanto que Jesus falou: eu sou Jesus a quem tu persegues, né? Mas Paulo se arrependeu, se converteu e acabou sendo um mártir do Evangelho. Mas muitos não se convertem, continuam perseguindo, continuam difamando, continuam perdendo tempo, e as pessoas também perdendo tempo entrando nesses sites, né? Sim, e muitas vezes são coisas, são até montagens, são coisas sim, totalmente inverídicas, sim. E às vezes o povo de Deus passa isso para frente, como se fosse verdade. Né? E tem isso que você falou, Maria Cláudia, hoje em dia eles fazem também montagens. Sim. Eles pegam fotos, pegam diálogos, pegam
pegam passagens, quebram no meio e distorce tudo. E faz a montagem. Que, aliás, né? é o artifício de Satanás, né? Satanás, ele sempre quer... Ele é contra a verdade, ele é o pai Satanás, da mentira. Né? Quando ele foi tentar o Senhor Jesus, ele fez uma montagem, né? Ele pegou um pedaço lá do Salmo 91, né? E falou para Jesus se atirar da torre, né? Sim. E ele fez uma montagem também, ele distorceu, né, o contexto em que estava aquela passagem do Salmo 91. Então, quem faz montagem de coisa, distorce, difama, calunia, murmura, é o diabo. Sim. Inclusive, a murmuração é um pecado terrível, porque nós vemos no Antigo Testamento que o povo de Deus ficou 40 anos no deserto por causa da murmuração, da incredulidade. Eles murmuraram porque eles não creram. Sim. Porque a pessoa que não crê, ela murmura, porque o fiel que crê, ele não murmura, né? E por causa da murmuração, aquele povo não entrou, ficou 40 anos até se consumir no deserto. Quem entrou foi só Josué, Caleb e os filhos daquele povo, né? Foi a segunda geração que entrou, porque eles não entraram por causa da murmuração, por causa da falta de fé. Então, nós temos que tomar cuidado, irmãos, para coisas que a gente acha que é bobagem, como murmuração. Murmuração é uma coisa seríssima. Quantas vezes, tá lá no Antigo Testamento, o povo no deserto, eles morriam aos milhares por causa da murmuração, né? Sim. Então, tomar muito cuidado, porque nós, quando murmuramos, estamos provocando a ira de Deus sobre nós. Sim, né? Isso também acaba prejudicando até a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus. Salmo 151, versículo 1 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quem é essa pessoa? É aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio, né? Não aceita nada de ruim contra o seu próximo. Sim, olha, versículo 3, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal a seu próximo. A pergunta do versículo 1 era: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Ou seja, quem vai morar no céu? E a resposta, entre outras coisas, o versículo 3, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Olha que Sim. coisa terrível, né? Sim, a difamação. Porque o cristão tem que ser misericordioso. O cristão tem que ser do bem, não é? Exatamente. Tem que sempre fazer o bem. Não foi, os discípulos não falaram para o Senhor Jesus que o Senhor quer que nós façamos cair fogo do céu? E eles tinham aquele povo tinha rejeitado o Senhor Jesus, mas eles falaram: o Senhor quer que nós façamos cair fogo do céu para consumir todos eles? E o que o Senhor falou? Vocês não sabem, vocês não conhecem o Espírito que vocês pertencem. Porque o Espírito Santo é benigno, né? Tem o amor de Deus, a pessoa que tem o Espírito Santo. É perdoador, é misericordioso, quer o bem, né? Sim. E já o diabo, né, ele quer o mal, né? Ele quer a difamação, ele quer a contenda, destruir, ele quer matar. Destruição. Exatamente. E em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, está escrito, Paulo falando para Timóteo, né? A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Essa passagem, nem participes dos pecados alheios, quando a pessoa mergulha na internet, interessada na vida dos outros, principalmente na vida dos famosos, né? Tem gente que tem uma fixação para saber detalhes da vida dos famosos, dos artistas, dos jogadores, sei lá de quem, e acaba mergulhando de cabeça na vida dessas pessoas. Inclusive crentes fazem isso, talvez por curiosidade, eu não sei por quê, e acaba se interessando pela vida de ímpios e acaba participando dos pecados alheios, porque na hora que a pessoa vai lá bisbilhotar a vida de uma pessoa famosa, de um ímpio, e lá ver nudismo, ver tantas coisas que não agradam a Deus, ela está participando do pecado daquela pessoa, ela está participando dos pecados alheios. Claro. Ela está se introduzindo naquela atmosfera
em que vive aquela pessoa famosa. Sim, e está trazendo também para o seu dia a dia, né? Em vez dela ter um comportamento, como diz aqui, puro, santo, separado de Deus, não, está trazendo para você, para a sua vida, os valores daquela pessoa. Então, tome cuidado quem você segue, né? Temos que seguir a Jesus, na verdade. É verdade. E uma coisa que nós temos que ter muito cuidado é com os nossos filhos. Porque as crianças, os adolescentes, eles são muito vulneráveis, eles são imaturos, eles não têm capacidade para discernir as coisas ainda, e discernir o bem e o mal, né, Maria Cláudia? Discernir aquilo que edifica daquilo que não edifica. O adolescente, principalmente, é muito curioso, né? Sim. Ele... E o que eu mais vejo, assim, Irmã Rosa, é que os pais, cada vez mais, porque todo quanto é celular, tem internet, não é? Então, eles já dão o celular logo cedo para uma criança. Outro dia eu estava no culto, olha, dentro da igreja, no culto, tinha uma criancinha do meu lado, sentada do meu lado, os pais do lado, a criança tinha uns 4, 5 anos, mexendo no celular. Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Sim. Porque às vezes para distrair a criança, né? Os pais às vezes não têm muita paciência com as crianças e para distrair as crianças, eles dão o celular para a criança e isso é um perigo. Sim, já começa que já forma a cabeça da criança ali alienada. Ela não está vendo nada, ela não acompanha um culto. Não participa de nada. Não consegue acompanhar uma aula depois, mais tarde, não vai conseguir ler um livro quando crescer. Não vai ter capacidade, inclusive, né? De concentração, né? De Porque atenção. já está desde criança ali fazendo joguinho, enfim, às vezes vendo foto. Eu não sei o que as crianças fazem hoje, mas eu vejo muito isso. Os pais querendo se livrar da responsabilidade, né? Que Deus deu responsabilidade para você que é pai, você que é mãe, você que é avô, enfim, você que tem uma criança aí sob a sua guarda. Sim, olha, você tem que criar o seu filho, você tem que ter paciência, você tem que ter amor. Tem pais que têm filhos e depois não tem paciência com o filho. Sim. Não tem amor com o filho, não quer saber de dialogar, de conversar, de ensinar. Acha mais fácil jogar no celular, jogar na internet, porque daí o filho não está dando trabalho. Sim. E o grande perigo é isso, principalmente para adolescente, crianças e adolescentes, mas principalmente adolescente, que às vezes o adolescente está na mesma casa que você, no quarto ao lado do seu, e, no entanto, ele corre perigos terríveis lá dentro do quarto dele. Sim, e você não sabe, você nem imagina. Porque esse adolescente, quando ele está conectado, ele está vulnerável a sites, a mídias, jogos que estimulam a automutilação, o suicídio, o bullying e a pedofilia. Sim. Né? Tem um jogo aí maligno, eu nem vou falar o nome para não fazer propaganda, que vários adolescentes já se suicidaram participando desse jogo. Um jogo terrível, diabólico, maligno. Inclusive, eu queria alertar vocês, pais, se vocês perceberem que o seu filho foi alcançado por esse jogo ou está participando desse jogo, faça denúncia na delegacia, porque isso é crime. Sim. Né? Inclusive, se você percebeu que seu filho ou sua filha está sendo vítima de bullying, tentativa de pedofilia, né? Porque o pedófilo começa a cercar a criança na internet, né? Ele começa a tentar seduzir a criança ou adolescente. Se você perceber que isso está acontecendo com seu filho e com a sua filha, procure uma delegacia, que isso é crime. Você não pode deixar de fazer a denúncia, porque se você não fizer a denúncia, você está sendo omisso, porque do mesmo jeito que seu filho e sua filha estão correndo risco, outras crianças também estão correndo riscos por causa dessa pessoa. O ideal é que nem chegue a esse ponto, né, Maria Cláudia? Que os pais monitorem os seus filhos. Aí vão falar assim, mas é invasão da privacidade. O que é melhor, você invadir a privacidade do teu filho na internet ou deixar ele ser vítima de suicídio, vítima de pedofilia, vítima de bullying? Porque os próprios colegas, né, Maria Cláudia, através da internet, né, muitas vezes fazem bullying com o adolescente, e já teve caso de adolescente que se suicidou
porque não aguentou o bullying feito pelos companheiros colegas, de mídia social. De mídia né? social, né? Às vezes põe uma foto lá, as pessoas começam a caçoar daquele adolescente, falar que ele é feio, que ela é feia. Isso aí é bullying, né? Sim. Começar a caçoar, começar... O que eu vejo bastante, Rosa, desculpa te cortar, é que cada vez mais não existe uma identidade, formação de uma identidade nas crianças e nos adolescentes, porque o adolescente ele quer pertencer a um grupo, ele quer saber quem ele é. Né? E nunca o exemplo do adolescente é o pai e a mãe, nunca. É sempre o grupo, né? Mas eu acredito que se o pai, a mãe, o pastor, o professor na igreja, né, tiver esse cuidado de fazer a pessoa... Eu passei pela adolescência e eu sempre fui cristã, e isso foi uma coisa que sempre me ajudou. Eu sabia quem eu era, não é? Na minha época não tinha esse tipo de perigo, mídia, mas eu me lembro, muitas amigas minhas falavam que estavam sendo induzidas a ter relação sexual com alguém para provar alguma coisa. Eu me lembro desse tipo de aperto que as meninas passam, né? Os meninos também, claro. Mas se o pai e a mãe tiver ensinado, se o pastor tiver ensinado, olha, você pertence ao povo de Deus, você é diferente. Você é diferente, você é a luz do mundo. O filho de crente, e se ele for crente, ou mesmo que ele não seja crente, mas ele frequenta a igreja, ele foi criado na igreja, ele tem que saber que ele é diferente. Porque o adolescente, ele não gosta de ser diferente, ele gosta de ser igual ao grupo. Sim. Se identificar com o grupo. Sim. Mas o crente, o filho de crente, tem que saber que ele é diferente, graças a Deus. E ele tem que se orgulhar dessa diferença e não se envergonhar dessa diferença. Porque muitas vezes o filho de crente, o adolescente crente, ele sente complexo. Sim. Ele acha assim, eu sou diferente de todo mundo, eu não consigo me inserir no meu grupo, eu não consigo ser igual a eles. Graças a Deus que você não é igual a eles, você não é mesmo, você é diferente. Você é filho de Deus. Sim. Né? E os pais têm que explicar isso, o valor daquela criança, o valor daquele adolescente. Tem que saber explicar também, tem que saber falar. Ele é precioso desse jeito. Exatamente, né? Porque senão a pessoa, o adolescente, a criança fica vulnerável ao ataque maligno. Você não é nada, você é um lixo, ninguém gosta de você, né? Sua aparência é ruim. E não, irmãos, conversem com seus filhos. Olha, você é criação, a imagem e semelhança de Deus, né? Eu creio que isso falta muito, irmã Rosa. E muitas vezes acontecem coisas ruins e os pais não procuram as autoridades. E a responsabilidade é sua, irmão. Sim, né? Sim. Às vezes a gente vê... Se tem um pedófilo rondando, por exemplo, vai lá na polícia, não tenha medo. Eu sou crente e vou entregar na mão de Deus. Não, senhor. Deus faz a parte dele, você tem que fazer a sua. Você tem que ir na polícia e entregar esse pedófilo. Não pode deixar solto, porque o seu filho pode ser vítima, mesmo que o seu filho ou sua filha tenha escapado, essa pessoa vai fazer outra pessoa vítima. Sim. E essa pessoa tem que ser presa. Sim. Né? E no caso de crimes que são feitos pela internet, os irmãos colham todas as informações possíveis, tira foto de tela, screenshot, guarda tudo isso, e-mail, guarda tudo, leva para o cartório, porque quando o tabelião assinar em cima, isso vai passar a ser um documento oficial. Sim. E leva para a delegacia. Não deixa passar, irmãos. As nossas crianças, os nossos adolescentes estão morrendo por causa disso. Maria Cláudia, nós temos testemunhos de pais, inclusive pais que não são crentes, que perceberam que os filhos estavam sendo assediados por pedófilos, eles se fizeram passar pelo filho, né? Fingiram que era a criança que estava ali e deram asa para o pedófilo para ver onde o pedófilo ia chegar, às vezes até marcar um encontro, e acionaram a polícia e prenderam o pedófilo. Sim, claro. Né? Então tem que fazer isso mesmo, não pode deixar essas pessoas soltas, e são muitos hoje em dia. Satanás está solto, é uma coisa terrível o que o diabo está fazendo com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, e nós temos que proteger as nossas crianças. Criança e adolescente não pode ser solto na internet, tem que ser monitorado. Você que é pai, você que é mãe, você tem que monitorar os seus filhos. Se o seu filho precisa fazer um trabalho de escola, tudo bem.
mas ele precisa ser monitorado, não pode deixar solto, porque mesmo o celular, perigo, né, irmã Rosa? o celular também. Tem que ficar junto, tem que conversar junto e vendo junto. Né? Aqui em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, está escrito, educa, algumas Bíblias está escrito, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Se você criar o teu filho nos caminhos do Senhor, na doutrina do Senhor, na palavra do Senhor, e quando ele virar adulto, ele se desviar, você fez a sua parte. A semente está plantada naquele coração. Sim. Né, Maria Cláudia? E quantas pessoas também, né, irmã Rosa, que às vezes no período da adolescência, até da juventude, se afastam um pouco, mas a pessoa fala, olha, eu sei o que é certo, porque minha mãe fazia o certo e né, o meu pai ia à igreja, enfim. A semente está plantada, essa pessoa ainda vai voltar para os caminhos do Senhor. Deus tem o jeito de ter uma experiência com essas pessoas, porque tem pessoas que são filhos de crente, mas não tiveram uma experiência com Deus. Vai ter um dia que ela vai ter uma experiência com Deus, mas o importante é que o ensinamento, a doutrina, está plantada lá, a sementinha está plantada no coração dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente, né? Mas deve ser plantada com muito, muito amor, né, irmã Rosa? Com muito amor. Explicando o quanto a pessoa é preciosa para o Senhor Jesus. Não é xingando a criança, né? Seu capeta, seu demônio. Tem pais que xingam a criança, né? Não é assim, não. Às vezes fala para a menina, né? Você é uma pombagira. Pombagira, você é oferecida. Não é assim, irmã. Você tem que falar e dar o exemplo também. Né? E falar também para a criança não, a criança ainda é muito pequena, mas para o adolescente, sobre o suicídio. Né? Porque esse demônio do suicídio é uma coisa incrível hoje em dia, como está rondando os nossos adolescentes. E a Bíblia deixa bem claro que ninguém pode tirar a própria vida. Aqui, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, está escrito: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós não somos donos do nosso corpo, nós pertencemos a Deus. E aqui em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, e suicídio, a pessoa está destruindo o templo de Deus. Sim. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, ou seja, a pessoa não vai ser salva, a pessoa vai perder a salvação. Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Sim. Então o jovem tem que saber disso, o adolescente tem que saber disso, você tem que pregar para o seu filho, porque a responsabilidade é da família, é do pai e da mãe. Aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, está escrito: e as ensinarás a teus filhos, e delas, está falando aqui dos mandamentos de Deus, da lei de Deus, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, versículo 7.